Olá! Hoje é quarta-feira da Semana Santa e a gente vai continuar aquela nossa reflexão que a gente começou ontem sobre a traição de Judas. Hoje o Evangelho fala especificamente da traição de Judas, mostra desde a parte em que ele combina com os fariseus sobre a quantia que ele vai receber ao entregar Jesus. E voltamos novamente à última ceia em que Jesus anuncia essa traição. Ontem a gente pegou um pouco mais do anúncio da traição pelo Evangelho de João. Hoje é pelo evangelista Marcos que a gente vê o relato tanto de quando Judas acerta com os fariseus, com os judeus, a quantia que ele vai receber para entregar Jesus. Depois a gente retorna à ceia, em que Jesus faz esse anúncio da traição propriamente dita. E aí a gente percebe o próprio Judas perguntando a Jesus: sou eu que vou te trair? Eu acho até engraçada essa parte. Tanto os outros discípulos perguntando, como o próprio Judas perguntando. Eu acho interessante porque os outros discípulos, por perguntarem, né? Serei eu, Senhor, que vou trair? E também o próprio Judas perguntando, porque eles realmente acreditam e confiam que Jesus sabe mais sobre o que eles farão, sobre a vida deles mesmos, do que os próprios discípulos, né? Porque eu achei que, assim, na minha cabeça, a gente às vezes acha que a gente sabe muito sobre o que a gente faz ou faria, seria capaz de fazer, né? Às vezes a gente vê aqueles crimes nos jornais e julga aquelas pessoas e diz: nossa, eu nunca seria capaz de fazer isso. Eu nunca seria capaz de matar uma pessoa, de trair uma pessoa, de fazer qualquer coisa dessas. E a gente se esquece de que a concupiscência existe em nós, que nós seríamos capazes de fazer qualquer coisa. E que Jesus, né, o próprio Deus, nos conhece muito mais do que nós mesmos, e que é pela graça dele que nós não fazemos e realizamos essas atrocidades. Eu sei que às vezes dá medo a gente pensar, será que eu seria capaz de fazer isso? Mas nesse momento os discípulos estão relatando isso. Eu confio muito mais em Deus para me dizer se eu vou ser capaz de traí-lo do que em mim mesmo e daquilo que eu acho que eu seria capaz hoje, agora, sabe? Então assim, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de dizer assim, eu nunca faria isso na minha vida. Nossa, com certeza, nessa vida eu nunca faria algo tão difícil assim, tão baixo assim, por exemplo. E depois você se pega fazendo, sabe, assim, coisas mais simples, digamos. Eu nunca falaria mal de uma pessoa, eu nunca falaria mal de um colega de trabalho, eu nunca fariam coisas mais simples. A gente se pega na nossa própria, no nosso próprio auto-engano, né? E que a gente não percebe que a gente seria assim, não só seria como é capaz de fazer e de viver realidades bem problemáticas, digamos. Então, eu acho interessante essa parte, em que eles vão perguntando e quando Judas pergunta, Jesus só fala, tu o disseste. Judas já sabia que ele trairia, porque ele já tinha combinado com os fariseus a quantia que ele iria receber para traí-lo. Ele só estava ali esperando o momento certo, o momento oportuno. E o próprio Jesus fala, vá lá fazer, vá lá me trair, vá lá fazer o que você pretende fazer, porque Jesus já sabia. Então ele tem a audácia de perguntar a Jesus: serei eu que vou te trair? E aí nessa hora Jesus fala: vá fazer o que você precisa fazer. E os discípulos, ninguém entendeu nada, pensou que ele ia comprar alguma coisa, dar alguma coisa para os pobres, comprar alguma coisa para a ceia. Então esse é um dos pontos assim que eu tiro daquilo que nós relembramos no dia de hoje, né? Que é a traição de Judas propriamente dita. E é interessante que, assim como eu falei para vocês ontem sobre o evangelista João, e que quando Judas sai é quando o evangelista fala era noite, Mateus não. Mateus, logo no começo da passagem, ele já fala. Na parte do anúncio da traição, né? Que foi o que a gente leu ontem em João. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. Então, ele já começa a passagem falando que já era o cair da tarde, ou seja, quando tem o cair da tarde é porque à tarde o dia se transforma em noite, né? Então, ele começa relatando de acordo com o que aconteceu. Ele não pega essa realidade poética como João faz, né? E que escolhe colocar só no fim, quando Satanás entrou em Judas e que ele saiu para atrair Jesus, aí ele coloca, era noite, né? Porque era noite na alma de Judas. Mas já era noite de forma natural, né? De forma natural já era noite porque já tinha acontecido o cair da tarde.
Outra realidade interessante de hoje é que Jesus escolhe celebrar a Páscoa dos judeus com seus discípulos um dia antes de quando os próprios judeus celebravam a Páscoa. A gente vai refletir um pouco mais sobre isso de forma específica amanhã, não amanhã, na sexta-feira, em que a gente vai ver, após a morte de Jesus, os fariseus querendo tirar logo o corpo de Jesus para eles poderem celebrar a Páscoa, né? De forma propriamente dita. Então, assim, Jesus, ele antecipa a Páscoa dos judeus, a celebração da Páscoa dos judeus ali com seus discípulos, porque ele iria, que é na quinta-feira, né, que é amanhã que a gente vai celebrar a última ceia em si. Então, ele celebra na quinta-feira, ele faz essa antecipação de um dia da celebração da Páscoa dos judeus, porque ele já sabia que ele não teria como celebrar a Páscoa junto aos discípulos. Ele institui a Eucaristia, ele faz a celebração da sua passagem, da sua Páscoa, porque Páscoa quer dizer passagem, né? Então a Páscoa é a celebração da passagem de Jesus para a vida eterna, digamos, através da sua ressurreição. E ele celebra essa Páscoa com a instituição da Eucaristia um dia antes, porque ele não teria como celebrar no outro dia, já que ele já estaria morto, mas que os próprios discípulos dele, no caso, celebrariam como nós hoje celebramos a cada missa. A cada Eucaristia a gente celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente celebra o mistério completo, né? Porque a cruz nunca pode ser vivida de forma isolada. A cruz é uma passagem dessa vida, né, para a vida eterna. Então a cruz sempre está junto à ressurreição, está unida à ressurreição. Então é um dos pontos que é colocado aqui. Essa questão dos pães ázimos, o primeiro dia que eles iriam comer os pães ázimos, tudo isso faz parte da Páscoa dos judeus, que já existia, né? E que amanhã, no dia de amanhã, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da última ceia em si, sobre a instituição da Eucaristia e de como nós somos chamados a viver esses dias do Tríduo Pascal. Então, hoje, a gente encerra esse tempo de reflexões de forma um pouco mais abrangente, digamos. Eu vou fazer só uma recapitulação desde domingo de Ramos até hoje, para a gente encerrar no dia de hoje, porque a partir de amanhã nós entramos no Tríduo Pascal, que são os dias mais importantes de fato da Semana Santa. Então começamos com o domingo de Ramos, e que celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, a última vez que ele entraria em Jerusalém, porque já seria o dia, o momento, né, o tempo que ele tinha chegado a hora dele. Mas antes mesmo de entrar em Jerusalém, na segunda-feira a gente volta um pouco no tempo para mostrar que ele passou em Betânia para visitar os seus amigos antes de ingressar em Jerusalém para ir à sua morte, né? Ele já sabia que estava indo para morrer, então ele escolhe viver esse bálsamo junto aos seus amigos. E desde ontem e hoje nós falamos um pouco sobre o anúncio da traição de Judas, e hoje é a traição propriamente dita. Essa traição que ele traz Jesus e recebe o valor de um escravo. Então as 30 moedas de prata são de fato, que são 30 denários, né? São de fato o preço instituído a um escravo. Por exemplo, um escravo que foge e que eu quero recuperá-lo. Se existia um judeu que tinha um escravo que fugiu, então para recuperá-lo eu posso pagar uma pessoa 30 denários para que ele me traga o meu escravo de volta. Então, assim, o valor com que Jesus foi traído foi o preço de um escravo, né? Então, e que na verdade em nenhum momento ele foi escravo, ele sempre foi livre, até porque até o fim ele deu a sua vida livremente. Muitas pessoas falavam naquela época, né? Se você é filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? Porque você não se salva? Porque você não manda os anjos te salvarem? E sexta-feira a gente vai refletir um pouco mais sobre a intensidade do sofrimento de Cristo, porque não foi um sofrimento meramente humano. Às vezes as pessoas falam, tem pessoas hoje em dia que sofrem, que já sofreram muito mais do que Cristo sofreu. Às vezes querem comparar o sofrimento de Cristo com as vítimas no Holocausto, com outras realidades de pessoas que morreram em diversas situações. Mas na sexta-feira eu vou explicar melhor porque o sofrimento de Cristo não pode ser comparado com nenhum outro tipo de sofrimento humano, certo?
Então hoje a gente encerra este tempo de preparação para o Tríduo Pascal, que a gente vai viver amanhã. Então a partir de amanhã os vídeos eu vou postar, em vez de postar às 6 horas da noite, eu vou postar ao meio-dia, para que vocês possam ir acompanhando aqui os vídeos e depois tenham ainda o tempo para participar da celebração daquele dia, né? Que é a Santa Missa, amanhã na quinta-feira. A celebração, porque não tem missa na sexta-feira da Paixão, né? Eu vou explicar para vocês porque no dia também. Na sexta-feira, no sábado, porque aí no sábado a gente vai se preparar para o sábado de Aleluia em si, para a Vigília Pascal. Então, quinta, sexta e sábado eu vou postar o vídeo ao meio-dia, para que vocês tenham tempo de assistir e entender, né, o que é que a gente vai estar celebrando naquele dia, para depois participar da celebração do dia do Tríduo Pascal, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dessa série de reflexões sobre a Semana Santa, sobre o que significa cada dia da Semana Santa, se aprofundar nessa experiência e trazer reflexões para a nossa vida também. Então até amanhã, em que eu vou falar um pouco sobre a Quinta-feira Santa, né? E é isso. Se você tá gostando, se inscreva aqui no canal, também curta esse vídeo, vai me ajudar muito para que outras pessoas também possam celebrar junto conosco essa Semana Santa, que é a semana maior, a semana mais importante do nosso ano, certo? Então, até amanhã!